paz do Senhor, sou Luciano Carrilho, diácono, professor e dirigente de EBDs. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de poder colaborar com esses subsídios das lições da CPAD Adultos. Estaremos trazendo um resumo dos tópicos da lição 8, que tem como título A Disciplina na Igreja. Lembrando que estamos estudando o primeiro trimestre de 2024, que tem como tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Estamos liberando também slides desta lição número 8 em PDF que você poderá usar livremente em sua sala de aula. Entraremos agora no assunto da lição. Texto áureo. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando, por ele, fores repreendido. Hebreus 12, 5. Verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Leitura bíblica em classe. Hebreus 12, 5 ao 13. 12, 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há, a quem o pai não corrija? 8. Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Introdução. Nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Primeiro tópico, a necessidade da disciplina bíblica. A disciplina bíblica, meus irmãos, é um tema de vital importância na caminhada cristã. Algo que reflete a natureza e os desejos de Deus para seu povo. Deus é santo. Ponto final. E esta santidade não é apenas uma característica dele, mas também um chamado para aqueles que o seguem, conforme Levítico 11 e o verso 45, que ressalta a santidade de Deus e a exigência de que seu povo também seja santo. Um tema recorrente tanto lá no Antigo Testamento, na lei, quanto no Novo Testamento, na graça. Jesus, em sua oração, modelo do Pai Nosso, ele enfatiza a santidade de Deus quando nos ensina a reconhecer e também reverenciar a separação divina do pecado e da impureza. A santidade de Deus, quando confrontada com a nossa pecaminosidade, como ilustrado na reação de Simão Pedro em Lucas 5 e verso 8, destaca a nossa necessidade de redenção e purificação. A igreja, como um corpo de Cristo, é chamada a espelhar essa santidade. Isso é explicitamente também mencionado em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, e reflete a intenção de Deus de que seu povo seja distinto, separado do mundo pecaminoso. Não apenas em termos de comportamento, meus irmãos, mas em sua própria identidade. A santidade, portanto, não é uma opção, mas uma identidade para o cristão, como afirmado em Efésios
capítulo 1, verso 1. A disciplina nesse contexto é essencial para manter essa identidade sagrada. Sem ela, a linha entre o sagrado e o profano se desfaz, permitindo que a mundanidade infiltre e degrade a vida da igreja e dos indivíduos. A falta de disciplina não apenas obscurece a identidade cristã, mas também, meus irmãos, ela compromete o testemunho da igreja diante do mundo. A disciplina é uma expressão de amor e cuidado, visando restaurar e fortalecer a comunhão com Deus e entre os irmãos na fé. Concluindo esse primeiro tópico, a necessidade da disciplina bíblica na igreja é fundamental para preservar a santidade que Deus requer do seu povo. Ela serve como um meio de correção, crescimento, santificação, ajudando os crentes a viverem de uma maneira que honre a Deus e reflita seu caráter santo. Portanto, queridos irmãos, abraçar a disciplina bíblica é abraçar o próprio coração de Deus para com a sua igreja, buscando uma vida de santidade e separação do pecado. É você dizer: olha, Senhor, eu te amo, eu quero estar do teu lado. Então você tem que ter força, você tem que orar, você tem que buscar a santidade. É um processo diário. Hoje busquei uma santidade, amanhã eu busco mais um pouco, e no outro dia mais um pouco, e assim vai esse processo até a vinda de Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, e vamos adentrar no segundo ponto da lição. Segundo ponto da lição: o propósito da disciplina bíblica. O propósito da disciplina bíblica, meus irmãos, conforme abordado no texto, ele é multifacetado e essencial para a saúde e o testemunho da igreja. Primeiramente, a disciplina é necessária para honrar a Cristo e evitar que o nome de Deus seja blasfemado entre aqueles que não acreditam em Deus. A referência a Romanos 2:24, meus irmãos, destaca a gravidade de como o pecado, quando não é tratado na vida do crente, pode levar a uma má representação de Deus ao mundo. A igreja de Corinto serve como um péssimo exemplo, digamos um exemplo negativo, onde a falta de uma resposta adequada a um pecado flagrante prejudicou o testemunho daquela igreja. Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele evidencia a necessidade de uma ação corretiva para evitar o juízo divino e para manter a integridade da comunidade de fé. A disciplina cristã, portanto, não é apenas um ato de correção, mas um meio de preservar a santidade e a unidade da igreja. Além disso, queridos irmãos, o texto ele ressalta o caráter contagioso do pecado, utilizando a metáfora do fermento, que leveda toda a massa, conforme 1 Coríntios 5, verso 6. Isso significa que permitir o pecado sem contestação dentro da comunidade pode levar à sua propagação, comprometendo toda a igreja. A disciplina, portanto, ela atua como um freio para esse comportamento pecaminoso, visando a restauração do indivíduo e a proteção da comunidade. A menção a Jezabel, em Apocalipse 2:20, reforça a ideia de que tolerar o pecado, especialmente aqueles que ensinam e induzem outros ao erro, é inaceitável. A disciplina bíblica é necessária não apenas para corrigir o indivíduo, mas também para proteger a igreja de falsos ensinos e práticas que desviam de sua missão e compromisso com a pureza. Concluindo aqui esse tópico, a disciplina bíblica ela é fundamental para a vida da igreja, servindo tanto como meio de correção para o indivíduo, quanto como proteção para a comunidade contra o avanço do pecado. Ela reflete o amor e a santidade de Deus, buscando a restauração dos crentes ao caminho certo e a preservação do testemunho perante o mundo. Como o corpo de Cristo, meus irmãos,
a igreja, ela é chamada a viver em santidade, não tolerando o pecado dentro de si, mas trabalhando juntos para o crescimento espiritual e a unidade em amor. Comentaremos agora o terceiro tópico da lição. Terceiro tópico da lição: as formas de disciplina bíblica. Ao abordarmos as formas de disciplina bíblica, meus irmãos, vamos mergulhar em uma compreensão profunda de como a correção ela é essencial para o desenvolvimento espiritual e o amadurecimento do caráter do crente. Este tema ele é crucial para que cada um de nós, cristãos, possamos entender o amor de Deus por seus filhos e como esse amor ele se manifesta também através da disciplina. O texto de Hebreus 12, verso 7, ele nos convida a refletir sobre a natureza universal da correção parental, destacando-a como um aspecto inevitável e necessário da relação entre pai e filho. A analogia empregada revela que, assim como um pai aqui da terra, ele disciplina seus filhos por amor e pelo desejo de vê-los crescer em retidão, ser cidadãos, ou seja, pessoas bem vistas na sociedade, na igreja, no trabalho. Deus também, ele faz o mesmo com seus filhos espirituais. E isso reforça o conceito de que a correção não é um ato de rejeição, mas uma expressão profunda do amor de Deus. Quem ama, corrige, não é verdade? A correção ela tem múltiplos propósitos. É um meio de prevenir a repetição de comportamentos errados, um caminho para a restauração e, sobretudo, queridos irmãos, uma ferramenta para a reconciliação do crente com Deus e com a sua comunidade de fé. Gálatas 6, verso 1, ilustra muito bem esse processo. Ele enfatiza a responsabilidade da comunidade de fé em restaurar aqueles que se desviaram, fazendo com espírito de mansidão e autoexame. A disciplina bíblica, portanto, não se limita a um simples ato punitivo. Ela envolve uma série de ações, uma série de atitudes que buscam o bem-estar espiritual do indivíduo. E isso inclui desde a correção fraterna, como no caso de Pedro, até medidas mais extremas como a exclusão da comunhão, quando outras tentativas de restauração falharam. Essas medidas, embora elas sejam duras, elas visam motivar o arrependimento e a restauração do relacionamento com Deus e com a comunidade. Importante destacar também, meus irmãos, que a disciplina bíblica não deve ser vista apenas sob uma luz negativa. Através dela, somos guiados de volta ao caminho correto. Aprendemos a viver de maneira que honre a Deus e somos moldados segundo o caráter de Cristo. Provérbios 3, verso 12, e também Hebreus 12, verso 9 e 10, nos lembra que Deus nos disciplina. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele deseja o melhor para mim e para você, assim como um pai deseja o melhor para seus filhos. Concluindo aqui esse ponto 3, essa explicação, a disciplina bíblica é um aspecto fundamental na vida do crente. Ela demonstra o quê? O amor e o cuidado de Deus para conosco. Nos ajuda a crescer em santidade e nos prepara para viver de acordo com sua vontade. Como membros de uma comunidade de fé, somos chamados a exercitar essa disciplina com amor, sabedoria e sensibilidade, sempre com o objetivo de restauração e reconciliação. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Conclusão. Nesta lição, vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos.
A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo, conforme está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Se foi uma bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e inscrever-se no canal EBD, Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Até a próxima, e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.